Olá, já pensou em morar num lugar por anos, cuidar dele como se fosse seu de verdade e um dia a lei reconhecer que, de fato, ele é seu? Pois é, isso não só é possível como tem nome: uso capião. Hoje a gente vai desvendar esse conceito do direito brasileiro e entender como a posse pode sim virar propriedade. Para começar, é importante entender a ideia por trás disso tudo. A usucapião não é para tomar a propriedade de ninguém. Muito pelo contrário. A lei a descreve como uma homenagem à posse. Ou seja, a ideia é valorizar quem dá uma função social para um imóvel abandonado, quem cuida e dá uma utilidade para ele, em vez de proteger quem simplesmente deixou bem de lado. Mas, antes de a gente sair falando dos diferentes tipos, a gente precisa firmar a base. Existem três pilares que sustentam qualquer processo de uso capião. Sem eles, a conversa nem começa. Então, o que é usucapião de forma bem direta? Pensa assim, é um jeito que a lei encontrou para transformar o uso em propriedade. Se alguém usa um bem como se fosse o dono, sem interrupção e pelo tempo que a lei manda, essa pessoa pode se tornar a proprietária oficial, com tudo no papel. E aqui estão esses três pilares. O primeiro é a posse, e não é qualquer posse não, tem que ser contínua, pacífica e, o mais importante, com a intenção de ser dono, o que no direito a gente chama de animus domini. Depois vem o tempo, que é o período que a pessoa precisa ficar no imóvel, e isso muda bastante dependendo do caso. E por último, a coisa hábil, que significa que o imóvel tem que ser um bem que pode ser adquirido por uso capião. Imóvel público, por exemplo, tá fora. Ok, com essa base entendida, vamos para o coração do nosso papo. Comparar as três modalidades mais comuns de uso capião. Entender o que muda de uma para outra é o segredo para dominar o assunto. E olha só que interessante é essa tabela. Repara que existe uma lógica aqui. Quanto mais coisas a lei pede, como um documento ou a prova de boa-fé, menor é o tempo de posse necessário. A especial urbana, que tem um monte de regrinhas específicas, tem o menor prazo de todos. É como uma balança, uma troca clara entre tempo e documentos. Vamos começar a detalhar pela extraordinária. Aqui a regra é simples: o tempo é o que mais importa. A lei está focada na posse longa, sem interrupção. É ela que vai ser o fator decisivo. O prazo normal é de longos 15 anos de posse. Mas tem um porém muito importante. Se a pessoa transformou aquele lugar na sua casa, na sua moradia, ou se fez obras importantes ali, a lei entende que a função social foi cumprida mais rápido e aí o prazo cai para 10 anos. E o que realmente define a uso capião extraordinária é isto aqui: a pessoa não precisa ter um justo título, tipo um contrato de gaveta com algum problema, e nem precisa provar que agiu de boa fé. A passagem do tempo, junto com uma posse de qualidade, já é o suficiente. Agora, mudando de cenário, a gente tem a modalidade ordinária. Ela serve para uma situação bem diferente. Sabe quando a pessoa tem um documento que até parece certo, um contrato de compra e venda, por exemplo, mas que tem algum defeitinho que impediu o registro oficial? É para isso que ela serve. Exatamente por existir esse quase documento e a boa-fé da pessoa, a lei dá um desconto no tempo. Aqui, o prazo é de 10 anos. A lógica é, se a pessoa já tinha bons motivos para achar que era dona, o tempo para consolidar esse direito pode ser menor. Então, só para não deixar dúvida, o que são essas duas coisas? Justo título é aquele documento que tinha tudo para dar certo, mas não deu. Pensa num contrato assinado por quem não era o verdadeiro dono. E a boa-fé é basicamente a crença sincera da pessoa de que ela é a dona legítima, sem saber de nenhum rolo envolvendo a posse dela. E tudo isso nos traz ao nosso foco principal de hoje, a uso capião especial urbana. Essa modalidade tem um objetivo social muito forte, que é o de regularizar a moradia nas cidades. Olha isso, o prazo aqui despenca para apenas 5 anos. E essa redução não é à toa, não. Ela vem direto de um objetivo da Constituição, que é garantir o direito à moradia e dar segurança para famílias que vivem em imóveis pequenos nas cidades há muito tempo. Mas é claro que um prazo tão curto vem com regras bem rigorosas. Primeiro, a área do imóvel não pode passar de 250 metros quadrados. Segundo, são 5 anos de posse sem ninguém reclamar. Terceiro, o imóvel tem que ser usado para a moradia da pessoa ou da família dela. E por último, e super importante, a pessoa não pode ser dona de nenhum outro imóvel, nem na cidade, nem no campo. Tem que cumprir tudo isso. E para a gente amarrar tudo isso, vamos conectar os pontos com um dos princípios mais importantes da nossa Constituição, que é a grande força por trás de toda essa história da uso capião no Brasil.
A criação de tipos como a especial urbana, com prazos menores e regras específicas, mostra uma intenção muito clara da lei. A ideia é favorecer quem dá um uso de verdade para o imóvel, seja morando ou produzindo, alinhando o direito de propriedade com o interesse de toda a sociedade. No fundo, a uso capião é muito mais que um procedimento. É uma ferramenta de justiça social. Ela busca dar o documento para quem realmente cuida e precisa daquele bem, trazendo equilíbrio e dando segurança jurídica para milhares de famílias. E para a gente fechar com uma ótima notícia, com essa modernização toda, com os processos judiciais virando eletrônicos, o que antes podia demorar uma eternidade, hoje está bem mais rápido. A tecnologia tem ajudado a tornar esse direito muito mais acessível e ágil para todo mundo. E a gente termina com uma reflexão. A gente viu como a lei da uso capião foi mudando para atender às necessidades da sociedade. Então fica a pergunta no ar. De que outras formas a lei pode continuar se adaptando para achar esse equilíbrio tão delicado entre o direito individual de propriedade e a necessidade coletiva de moradia? Fica aí para a gente pensar.